Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos conversar hoje sobre um importantíssimo pensador do século XVII. Me refiro a Blaise Pascal. Ele provém de uma família aristocrática vinculada ao judiciário francês. Nasce no ano de 1623 e vem a falecer no ano de 1662. Faleceu muito jovem, somente com 39 anos de idade. Atuou como matemático, cientista, físico, inventor, filósofo, teólogo e escritor. Ele tem trabalhos sobre as ciências naturais e aplicadas e, em filosofia, sobre a natureza do humano, sua relação com Deus e a religiosidade. Na física, ele apresenta contribuições para o estudo dos fluidos, sobre a pressão atmosférica, sobre o vácuo e sobre o método científico. Já na matemática, ele criou dois novos campos de pesquisa na área: a geometria projetiva e também a teoria das probabilidades. A partir do ano de 1646, ele sofre influência e também amplia os trabalhos de Evangelista Torricelli. Ele há de construir um barômetro para medir a pressão atmosférica, com o uso de diversos líquidos e recipientes diferentes. E ele acaba optando por medir com o mercúrio a pressão atmosférica. E ele o faz na planície, faz também no alto dos prédios mais altos de sua cidade e no alto de uma grande montanha, justamente para comprovar que havia uma diferença na pressão atmosférica quando medida na planície e quando medida num lugar mais elevado. Ele defende a existência do vácuo, do vazio, e formula a sua lei. A pressão de um líquido se transmite com a mesma intensidade em todas as direções. Aos 19 anos de idade, ele construiu uma máquina de calcular. Sim, gente, uma máquina de calcular, uma calculadora. Essa calculadora, ela fazia as duas operações, somar e subtrair. Só, multiplicação e divisão requeria uma sequência ou de somas ou de subtrações. Ele há de publicar ensaios sobre as cônicas no ano de 1640. É um livro em que ele formula o que conhecemos hoje como Teorema de Pascal, que talvez você tenha estudado já, o Teorema de Pascal. Também o Tratado sobre o Triângulo Aritmético, de 1653, onde ele descreve uma apresentação tabular conveniente para os coeficientes binomiais, o Triângulo de Pascal. Temos a Oração pela Conversão, de 1659, que vai influenciar os irmãos Wesley, que são os fundadores da Igreja Metodista na Inglaterra. Olha só a importância do Pascal. E também do Espírito Geométrico, que é uma publicação póstuma. Nós temos sobre a arte da persuasão, que ele estuda o método axiomático da geometria. Também Tratado sobre o Equilíbrio dos Líquidos, publicação póstuma em 1663, sobre a hidrostática, que revolucionou a engenharia mecânica e descreve os princípios para a construção da prensa hidráulica, que permite a multiplicação da força aplicada. Temos também Os Provinciais, escrita em 1656 e 1657, no formato de cartas,
são contribuições sobre a questão filosófica e religiosa. Você consegue na rede Os Provinciais gratuitamente em PDF, tá? É só procurar e baixar. Os Provinciais é composto por 18 cartas, nas quais defende o jansenista Antoine Arnauld, que estava em julgamento na cidade de Paris. Ele era acusado pelos jesuítas. O jansenismo vai ser considerado uma heresia dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Breve faremos um vídeo explicando o que é o jansenismo, por isso não entrarei agora nesta questão. Basta que você entenda que o Pascoal era um jansenista e ele escreve 18 cartas defendendo o movimento e o seu fundador, que você deve ler, Os Provinciais. Ele escreveu essas cartas na época anonimamente, para não sofrer retaliação. Mas, claro que os eruditos sabiam que aquilo ali era do Pascoal. E temos também Pensamentos, a Apologia da Religião Cristã, de 1670, também uma publicação póstuma, que é um tratado sobre a espiritualidade com a defesa do cristianismo. Gente, se você está gostando, deixa o teu comentário aí no vídeo e se inscreve no canal caso não seja inscrito ainda. Em 1654, conjuntamente com Pierre de Fermat, ele desenvolve um trabalho sobre o cálculo das probabilidades. Esse trabalho estabelece as bases para a posterior formulação de Leibniz, do cálculo infinitesimal. Já na física, ele apresenta uma contribuição com relação ao desenvolvimento do princípio de Pascal. Em 1654, mais exatamente na data de 8 de novembro, ele sofre um acidente com uma carruagem. A carruagem era puxada por vários cavalos. Os 2 cavalos da frente perderam o controle, saíram em disparada e quase que a carruagem cai dentro do rio e poderia significar a morte do Pascoal. 2 cavalos caem dentro do rio, mas quebra o eixo lá que prendia esses cavalos à carruagem e ela fica ali pendurada, balançando na ponte. Foi uma experiência de vida ou morte, deve ter assustado muito o Pascoal, porque no dia 23 de novembro ele tem uma experiência mística, onde ele fala de fogo, muito fogo. Nós não sabemos exatamente o que foi essa experiência, mas teve um impacto muito forte na vida do Pascoal. Nós sabemos que após o seu falecimento, foi encontrado um pedaço de papel e também de pergaminho, que estava costurado na sua jaqueta. Na parte de dentro da jaqueta estava costurado um pedacinho de papel e o outro pedacinho de pergaminho, onde ele descreve essa questão que eu falei, dessa experiência mística do fogo de 23 de novembro. Esse pedacinho de papel e o outro de pergaminho, encontrado após a sua morte, costurado na sua jaqueta, descrevendo essa experiência mística, cabe dizer que era comum, era costume na época, as pessoas costurarem alguma coisa escrita dentro da sua jaqueta, dentro das suas roupas. Então havia realmente esse hábito cultural à época. Pascoal não estaria sendo uma exceção no caso. O livro Pensamentos, muito interessante, vale a pena ser lido. O Pascoal apresenta a sua concepção sobre a aposta em relação a Deus, a existência ou não de Deus. Então ele fala o seguinte, que eu poderia fazer uma aposta, eu vou apostar se Deus existe ou se Deus não existe. Então ele vai analisar as probabilidades de ganho ou perda em relação a esta aposta. Então vamos lá, se eu aposto que Deus existe, então eu acredito que Deus existe. Tá bom? Essa é a minha aposta. Eu acredito que Deus existe. E Ele existe. Beleza? Eu apostei que Deus existe e Ele de fato existe. Então, o meu ganho é infinito. Nada menos que a vida eterna no paraíso cristão. Tá? Então, primeira coisa, apostei que Deus existe, Ele de fato existe. Ganho infinito, a vida eterna no paraíso. Segunda possibilidade. Eu acredito que Deus existe, mas Ele não existe. Morri e Deus não existe. E agora? A minha perda
Porque eu estou perdendo a aposta. Eu apostei que ele existe, mas ele não existe. Então a minha perda é finita. Tá? É somente o tempo de vida que eu perdi acreditando em uma ilusão. Terceiro, tá? Eu acredito que não existe Deus. Essa é a minha aposta. Deus não existe. Quando eu morro e Deus não existe, ganhei a aposta. Eu apostei que ele não existe e ele não existe. Ganhei, legal. Tá? Só que o meu ganho é finito. Tá? Eu ganhei o tempo de vida que eu não perdi acreditando numa ilusão. Quarta possibilidade. Eu vou apostar agora que Deus não existe. Então, eu acredito que Deus não existe. Tá? Essa é a minha aposta. Aí eu morro e Deus existe. Tá? Perdi a aposta. Tá? A minha perda é infinita. Por quê? É a danação eterna no inferno. Entendeu as 4 possibilidades? Olha, na relação entre o melhor e o pior resultado obtido nesta minha aposta, o ganho ou a perda infinita, tá, torna a existência de Deus a melhor alternativa para a minha aposta. Ao apostar que Deus existe, tá, eu devo também me comportar nos moldes aceitos pela religião cristã. Tá? Viver uma vida cristã. Não basta eu apostar que Deus existe e eu ter uma vida que vai me levar para o inferno dentro da religião cristã. Aí eu estou sendo incoerente. Então, resulta no desenvolvimento da fé. Tá? Se eu me comporto como tal, aos poucos é provável que, mesmo não tendo fé antes, eu venha desenvolver esta fé, porque eu já estou me comportando como se eu tivesse a fé. Estou me comportando como um bom cristão. Tá? Então, a partir da prática de boas ações, eu vou desenvolver esta minha fé em Deus. E com relação aos diversos divertimentos, as distrações que estão aqui presentes no mundo, tem um monte de coisa para a gente se distrair, não tem, gente? Um monte de coisa para a gente se divertir. E não pensar na morte, não pensar em Deus, não pensar na salvação, na danação eterna, nada disso. Então, o pastor vai dizer que as diversões, as distrações que existem na sociedade servem para evitar que a gente pense na morte, na miséria, na ignorância. Então, na verdade, é uma fuga, objetivando o quê? Ser feliz. Estou fugindo de pensar nessas coisas para ser feliz. Não nos torna verdadeiramente felizes, segundo Pascoal. Não. Pelo contrário, nós desperdiçamos a nossa vida por meio desses divertimentos fúteis. Apenas realizamos um objetivo qualquer, tá? E já surge outro. Porque alguma coisa tem que substituir aquilo que eu estava fazendo, justamente para eu não pensar nas coisas realmente importantes. Então, vivemos a promessa contínua de um futuro feliz, de uma felicidade futura, que nunca chega, porque sempre estamos atrelados, presos ao presente. Tá? Sempre tentando esquecer de tudo na diversão, tá? Concentrados só naquela distração, naquela diversão. O humano, segundo Pascoal, ele não consegue atingir a verdade. Não nos é possível atingir a verdade. A razão humana é enganada o tempo todo. A condição humana é de um ser miserável. Tá? Esse ser humano, ele é um nada do ponto de vista do infinito universo. Em compensação, este mesmo ser humano, ele é um tudo do ponto de vista do nada. Um meio termo entre o nada e o tudo. Se a criatura humana é nada, quando diante do infinito, ela é simultaneamente tudo em relação ao nada. O humano é, portanto, algo intermediário entre o tudo e o nada. Sua natureza finita não lhe permite conhecer a verdade, pois para isto seria necessário conhecer ambos os extremos. E ele é finito, ele não chega nem a um nem a outro extremo. Então ele não pode conhecer a verdade.
O humano é semelhante a um caniço de bambu. Ele é frágil, muito, muito frágil. E, no entanto, tá, apesar de sua fragilidade e brevidade da vida, sua capacidade de pensar, sua razão e a sua consciência de estar vivo e também que um dia irá morrer, o torna muito superior a tudo mais que existe. Gente, o humano, ele é um paradoxo. Ele é tudo e nada ao mesmo tempo. Eu queria recomendar para vocês, tá, esse livrinho aqui, Pensamentos, tá, do Blaise Pascal. Você encontra em português pela editora Quirion. Tá? Você também pode encontrar na internet em PDF gratuito. São vários pensamentos. Um não tem necessariamente nada a ver com o outro. Tá? É para você ler um hoje, você lê um outro pensamento amanhã e você ir se aprofundando. São questões vinculadas ao humano, são questões vinculadas à religiosidade. É o pensamento filosófico, teológico de Blaise Pascal. Recomendo a leitura. Então, gente, olha, muito obrigado até aqui pela sua presença. Valeu mesmo. Até mais.